senhoras e senhores, exatamente no momento em que as exportações do agro brasileiro batem novo recorde, com a marca de 10 bilhões de dólares alcançados no mês passado, o equivalente a 65,8% mais do que no mesmo mês do ano anterior. Esses dados só reforçam a importância desse setor na economia do nosso país. Estamos falando de um novo recorde para o mês de fevereiro, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pelo Ministério da Agricultura. Senhoras e senhores, avançando na leitura desses números, podemos afirmar que a participação do agronegócio nas exportações totais do Brasil chegou a 45,9% em fevereiro, mesmo tendo recuado 2,1%. E diante desse cenário, pessoal, junto ao setor produtivo, a carreira dos auditores fiscais federais agropecuários tem um papel muito importante, né? Garantindo a segurança alimentar destes alimentos que chegam a vários países no nosso planeta Terra. Recentemente, encomendamos um estudo da Fundação Getúlio Vargas que vem a comprovar, né, por meio de estudos científicos, a nossa atuação no setor produtivo, né, apresentando dados robustos da nossa participação na ordem de bilhões. Para as senhoras e os senhores terem uma ideia, a nossa participação direta no mercado traduz nas cifras de 88 bilhões de dólares anuais. Isso considerando que o número de auditores agropecuários, que no ano de 2002 eram 4 mil, hoje, em 2022, 20 anos depois, nós somos 2.500. Ou seja, isto comprova a eficiência dos nossos auditores. Uma carreira comprometida com a população brasileira, com o nosso Brasil. É claro que tivemos várias inovações, bastante modernização no setor, com o advento de novos sistemas, com novas plataformas, mas nunca será dispensado a presença do auditor fiscal federal agropecuário, que com sua expertise e conhecimento nos dá essa garantia da qualidade e da segurança alimentar dos alimentos. Hoje, os auditores fiscais federais agropecuários atuam extrapolando fronteiras, né, atuando de forma inteligente em áreas e estratégias do agronegócio. Hoje nós temos novas áreas de atuação ligadas principalmente ao Vigi Fronteiras, que é um programa de proteção das nossas fronteiras que impedem a entrada de produtos falsificados, produtos clandestinos, com baixa qualidade, descaminham e assim protegem não só o nosso mercado, mas também como a sociedade brasileira. Garantindo, acima de tudo, a saúde pública da nossa população. Gostaria de falar um pouco aqui também da formação da nossa carreira. Os auditores fiscais federais agropecuários são compostos pelas seguintes formações: médico veterinário, engenheiros agrônomos, farmacêuticos químicos e zootecnistas, distribuídos em todos os estados do nosso país. Trabalhamos desde a produção e a fiscalização dos insumos até o produto final, passando pelos campos, as agroindústrias, planejando, coordenando os programas, atuando nos pontos de entrada e saída do nosso Brasil, por meio do nosso Vigiagro, tanto em portos, aeroportos, portos secos, trabalhando também em outros países, né, demonstrando a nossa excelência do nosso trabalho, prospectando e abrindo novos mercados, atraindo cada vez mais produtos para o nosso país, mercados, compradores, gerando emprego,
aqui para a nossa sociedade. Atuamos também por meio de 4 plataformas, 4 eixos. Primeiro, garantindo a segurança alimentar por meio das nossas auditorias e fiscalizações, coleta de amostras, análises nos nossos laboratórios federais de defesa agropecuária. No segundo eixo, o acesso e manutenção dos mercados externos por meio da nossa didância agrícola. O terceiro eixo, combate à fraude econômica, e aqui já citado por mim, atuação no Vigem Fronteiras, e também, muito provavelmente, no futuro bem próximo, atuação nas ações contra o agroterrorismo. Uma ameaça, haja vista que nós somos um país, né, produtor, o celeiro mundial. Então, por meio e em conjunto com outras carreiras, atuaremos usando principalmente a inteligência no setor agropecuário, impedindo a entrada de pragas e doenças que podem acometer os nossos rebanhos. O quarto e último eixo trata da promoção e desenvolvimento local e regional, que é a nossa parte de fomento, a nossa fiscalização de orgânicos e toda a parte que envolve também a agricultura familiar. É imperativo dizer a importância da nossa atuação no setor, que cresce a cada ano e se torna cada vez mais uma peça ou a peça mais importante da economia brasileira, trazendo sempre dados positivos para o nosso PIB e balança comercial. O setor e os auditores fiscais federais agropecuários impediram que uma pandemia se transformasse também num problema muito grave e mundial de falta de alimentos. E é nesse contexto que nós pensamos em organizar este seminário, o SEDAGRO, com o intuito principal de construir pontes, parcerias com o setor produtivo, com o Ministério da Agricultura, que regulamenta o setor, para que possamos juntos construir novas ideias, novos meios, para promover cada vez mais o crescimento da nossa agropecuária brasileira. E essa construção, senhoras e senhores, é propositiva. Ela passa por uma modernização do setor, e não somente do setor, uma modernização da nossa carreira, que para chegar nessa modernização, nós temos que ter o reconhecimento da nossa reestruturação. A nossa carreira, que hoje trabalhou no passado com fiscalização, trabalha muito com auditoria hoje, conciliando as duas formas de atuação, auditoria e fiscalização. Temos trabalhado de forma permanente para que o governo federal, o Ministério da Agricultura, reconheça a nossa carreira e reestrutura, para que nós possamos acompanhar a modernização do setor. E com isso produzir muito mais com um número menor de auditores. Haja visto o advento da tecnologia que ainda virá. Citando só uma delas, pessoal, a 5G. A 5G, a tecnologia 5G será um divisor de águas nos nossos campos, nas nossas agroindústrias. E os auditores fiscais federais agropecuários, por meio de sua competência, estarão preparados para entregar o melhor produto à sociedade brasileira. E já finalizando aqui minha fala, espero que todos possam aproveitar bem as informações qualificadas que nossos convidados, profundos conhecedores dos temas que serão abordados nesses 3 dias, vão trazer para enriquecer o SEDAGRO, seminário cuidadosamente preparado por nossa entidade, o ANFA Sindical.
teremos debates de alto nível sobre perspectiva dos mercados internacionais de carnes brasileiras em 2022, abrindo nossa programação hoje. Amanhã, às 15 horas, a discussão será sobre os impactos dos programas de controle e erradicação de doenças dos animais na produção de carnes no Brasil. E no mesmo dia, às 17 horas, teremos outro tema desafiador: inovação e abertura de novos mercados, coexistência de produtos à base de proteínas de origem animal e vegetal. E encerrando os nossos debates, na quinta-feira, às 15 horas, teremos as expectativas para a inspeção de carnes no Brasil. Outro assunto essencial nessa pauta da defesa agropecuária. Por fim, quero agradecer a todos os senhores e senhoras que vão acompanhar o CEDAGRO, em especial a participação dos nossos convidados palestrantes, que vão nos brindar com conhecimento e competência. Bom evento a todos. Obrigado. Antes de convidar os nossos palestrantes para compor aqui a mesa, nós vamos exibir 2 vídeos aqui para as senhoras e senhores. Por favor, a execução dos vídeos. Desde que o mundo se viu abalado pela pandemia da Covid-19, a produção agropecuária brasileira tem sido imprescindível para garantir o abastecimento de nossos lares e a exportação para mais de 180 países. Mas e se as atividades de defesa agropecuária, coordenadas pelos auditores fiscais federais agropecuários, fossem paralisadas? Quanto isso custaria ao Brasil? Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, as exportações do agronegócio sofreriam prejuízos de 44 bilhões de reais. Na agricultura, as perdas chegariam a quase 26 bilhões de reais. A agroindústria perderia 18 bilhões de reais. Para a soja em grãos, as perdas alcançariam 20 bilhões de reais. E no setor de carnes, o prejuízo passaria dos 7 bilhões de reais. Por outro lado, a manutenção das atividades dos auditores agropecuários gerou fortes impactos na renda, nos salários e na arrecadação de impostos. Em relação ao mercado de trabalho, a missão dos auditores de garantir alimentos seguros e saudáveis para o Brasil e o mundo impactou na manutenção de 183 mil empregos na cadeia do agronegócio. Febre aftosa. Ao simular a ocorrência de um surto de febre aftosa no Brasil, o estudo estimou perdas de quase 10 bilhões de reais e a eliminação de mais de 32 mil empregos. Gripe aviária. Para o cenário de gripe aviária em nosso país, as perdas na exportação ultrapassariam 7 bilhões de reais, ocasionando perdas adicionais de 6 bilhões de reais em outros setores da economia. Estimou-se ainda uma queda de 2,4 bilhões de reais na renda, quase 800 milhões de reais em salários e outros 800 milhões de reais em impostos, além da eliminação de mais de 46 mil postos de trabalho. Pragas quarentenárias ausentes. A incidência de uma praga não controlável na cultura da soja poderia ocasionar perdas superiores a 25 bilhões de reais, comprometendo cerca de 52 mil empregos. Pragas nas culturas de milho e algodão também sofreriam prejuízos expressivos. No milho, perdas de 10,5 bilhões de reais na produção e corte de 22 mil empregos. No algodão, o impacto no valor da produção seria de 2,4 bilhões de reais, com milhares de desempregados. Os pesquisadores da FGV concluíram que o trabalho dos auditores fiscais federais agropecuários impactou em 87,5 bilhões de reais no resultado da economia brasileira. Para saber mais, acesse anfasindical.org.br/estudo FGV 2021.
Auditores Fiscais Federais Agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles. O Brasil, que é potência do agronegócio e alimenta o mundo, conta com o trabalho indispensável dos adidos agrícolas. Atualmente, 23 auditores fiscais federais agropecuários exercem essa função técnica, que exige vasto conhecimento sobre normas tarifárias, sanitárias e fitossanitárias nacionais e internacionais. Verdadeiros embaixadores do agro brasileiro, os adidos agrícolas promovem e valorizam nossos produtos em missões diplomáticas, em negociações e acordos de comércio exterior. Tamanha responsabilidade requer que o cargo de adido agrícola seja ocupado exclusivamente por auditor fiscal federal agropecuário, obedecendo critérios técnicos estritamente meritocráticos. Adido agrícola. Quem reconhece, valoriza. Essa aí é a nossa carreira, senhoras e senhores. Essa carreira tão importante para a agropecuária brasileira. Gostaria de convidar agora, me compor aqui a mesa virtual, tá, gente? Primeiro convidar o Dr. Leandro Feijó, auditor fiscal federal agropecuário, diretor do Departamento de Temas Técnicos Sanitários e Fitossanitários da Secretaria de Comércio e Relações Exterior do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convidar também o Dr. Luiz Renato Rua, diretor de mercados da BPA. Convidar o Dr. Antônio Camardelli, auditor fiscal federal agropecuário aposentado, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIEC. Bom, vocês podem tomar assento, por gentileza. Para abrir o seminário sobre defesa agropecuária, eu gostaria de convidar o Dr. Leandro Feijó para fazer a sua apresentação. Dr. Leandro, fique à vontade. Se quiser fazer de sentado ou daí mesmo, fique bem tranquilo. Com a palavra, o Dr. Leandro Feijó. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? É uma alegria estar aqui presente com vocês nesse evento e, em particular, de forma muito carinhosa, agradeço ao ANFA Sindical pelo convite e dessa possibilidade de poder mostrar o trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, pelos nossos auditores fiscais federais agropecuários, em estrita parceria com o setor privado e aqui muito bem representado pelos amigos Camardelli e o Rua, são grandes parceiros e muito do que eu vou mostrar aqui é consoante com esse trabalho conjunto que vem sendo realizado nos últimos anos. E, em particular, acho que é um momento também muito adequado para poder prestar contas para todos vocês nesses últimos 3 anos de todo o trabalho que nós realizamos em pró do agronegócio das carnes brasileiras. Muito orgulho. Acho que está falhando um pouquinho. Nos dá muito orgulho os resultados que nós vamos mostrar aqui e eu espero que a gente tenha oportunidade, então, de poder entender, de fato, que não existe mais, a partir desse momento, essa briga de gato e rato, órgão fiscalizador e ente regulado. Existe, sim, uma parceria em pró do nosso Brasil e os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles falam por si só. E, em particular, para começar essa apresentação, mostrar para vocês onde eu trabalho hoje. Eu sou responsável pelo Departamento de Temas Técnicos, Sanitários e Fitossanitários da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais.
onde nós temos aí uma série de auditores fiscais, assim como outras carreiras, parte do Ministério da Agricultura, que trabalham em pró das negociações sanitárias e fitossanitárias, dos temas técnicos que também abarcam todo esse contexto, todo esse ambiente da negociação internacional. E sobre as exportações de carne bovina, então como que isso acontece? Então, principalmente para quem não tem um conhecimento técnico, eu tentei trazer aqui da maneira mais didática possível para vocês. Então, como que o Brasil ele consegue habilitar as suas plantas, os seus estabelecimentos para poder exportar os seus produtos? Então, quando a exportação de carnes acontece, né, das diferentes carnes, então ela vai acontecer no momento que o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele firma um acordo sanitário com a autoridade competente do outro país. E essa foto aqui ela é muito importante. Essa foto ela foi tirada ontem, lá em Ottawa, no Canadá, né, e a gente, vocês já devem ter visto isso na mídia ontem de tardezinha, ontem à noite. Então nós conseguimos abrir o mercado canadense para as exportações brasileiras de carne bovina e de carne suína, e essa é a foto que a nossa ministra Tereza Cristina, ela está conversando com a sua contraparte do governo canadense. Então, a partir desse momento, nós recebemos uma comunicação oficial do governo canadense, e a partir, como exemplo, e a partir desse momento, a gente pode, então, iniciar as exportações. E eu queria muito chamar a atenção para vocês sobre a qualidade e a robustez dos trabalhos desenvolvidos, tanto pelo governo como pelo setor privado, pelas associações. Por ser um grande produtor, um grande exportador de alimentos, o Brasil ele não poderia se furtar de usar o estado da arte da regulamentação internacional, do conhecimento técnico-científico. E para isso, todos os nossos programas sanitários, os nossos programas de saúde animal, em sua maior parte, eles utilizam as diretrizes, as recomendações dos organismos internacionais de referência, chamando aqui a atenção para os senhores do Códex Alimentários e da Organização Mundial de Saúde Animal. Então nós não inventamos nada, nós simplesmente participamos junto com o setor privado e levamos a posição do Brasil para esses organismos internacionais de tal forma que o Brasil esteja representado, a sua forma de produzir, com as suas particularidades, sejam levadas em consideração. E isso nos traz conforto no momento de assentar numa mesa com qualquer autoridade sanitária de qualquer lugar para poder defender o nosso maior patrimônio, que é a nossa defesa agropecuária nacional. E esse é o trabalho que os auditores fiscais federais agropecuários, que o setor privado, aqui representados pela BIEC e pela BPA, é isso que se faz para abrir um mercado, para ampliar a nossa participação e, da mesma forma, para poder demover barreiras. E aqui são dados importantes do ano passado, do ano de 2021, em relação à carne bovina. As vendas externas totalizaram mais de 9 bilhões de dólares, com um aumento superior a 8% em relação a 2020. Em relação à carne de frango, foram mais de 7 bilhões de dólares de geração de riquezas, também com uma elevação de mais de 25% em valor e mais de 8% em volume. E a carne suína também deu um show no ano passado, inclusive levando em consideração os efeitos de surtos de saúde animal em outros países, principalmente em relação à peste suína africana. O governo brasileiro, a indústria brasileira, pôde responder, contribuindo para a segurança alimentar mundial. E aqui, muito importante mostrar para vocês os mercados que encontram-se em negociação agora no ano de 2022. E esse trabalho é um trabalho de priorização que foi realizado
entre as áreas técnicas do Ministério, da Secretaria de Defesa Agropecuária, lá com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, junto com o setor privado, né, aqui também representados, né, pelo amigo Camardelli, em relação à carne bovina. São hoje os grandes desafios que estão na mesa. Nós estamos negociando a abertura para exportar para o Japão, para poder exportar para a Coreia, a gente retomar as exportações para o Vietnã, as exportações para o México, para a Colômbia e para a Sérvia. Então, aqui são alguns dos exemplos de negociações que envolvem hoje a abertura da carne bovina. Em relação à carne de frango, nós temos aí os grandes desafios que foram construídos também junto com a BPA, né, a gente chama atenção em relação a Taiwan, a Colômbia, Jamaica, Equador, Bangladesh, Laos, Indonésia. Na Indonésia, a gente tem trabalhado em relação a um painel, um contencioso na OMC. Então, para vocês verem, hoje são negociações prioritárias indicadas pelo setor e que o Ministério da Agricultura vem, então, trabalhando com a parte técnica e com a diplomacia, para que seja, então, possível viabilizar essas aberturas. Deixa eu ver, em relação agora, em relação à carne suína, também gostaria de apresentar para vocês os mercados hoje em negociação, né? Nós temos a Austrália, Taiwan, Peru, União Europeia, Laos, Colômbia, México e aqui em particular a Associação Brasileira de Proteína Animal, né, colocou, né, de maneira muito enfática, isso Rua vai poder falar aqui para vocês, da importância que é hoje a movimentação do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, para que a gente possa o quê? Abrir novos mercados para a carne suína brasileira, né, porque nós não podemos depositar, né, os nossos ovos em numa única cesta, né, principalmente quando a gente está falando da China, que é um grande mercado, mas nós não podemos só ficar mirando, né, somente para a China. Nós temos que mirar para o mundo inteiro. Né? O Brasil, ele não tem que ter amigos, ele tem que ter parceiros comerciais. Então, é simplesmente assim e pragmático. E é dessa forma que nós estamos trabalhando para poder abrir esses diferentes mercados. E eu queria mostrar para vocês, em relação a esses países que eu coloquei para vocês, o que isso significa em relação à geração de riquezas para o Brasil. O que o trabalho do setor privado e dos auditores fiscais federais agropecuários vai ser capaz de fazer com essas negociações que estão em curso agora no ano de 2022. Então, todos esses países que eu mostrei para os senhores e para as senhoras, das 3 carnes, esse mercado, esses países, eles importam dessas 3 carnes 10,22 bilhões de dólares. Então, é o potencial que esses países têm de importação. E como o Brasil pode participar dessa fatia de mercado? Nossa área técnica, a nossa área técnica, lá da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, ela fez um estudo, ficou pronto ontem, e a gente abrindo esses mercados das 3 carnes, nós temos, então, um potencial para vendas de mais de 1,5 bilhão de dólares e de geração de empregos, de divisas para o nosso Brasil. Então, esse é o significado do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura, do próprio Ministério das Relações Exteriores, junto com os nossos parceiros da iniciativa privada. E aqui também deixando para vocês em separado, vocês podem ver, por exemplo, vamos lá na primeira coluna, o Japão. Então, se a gente abrir, quando a gente abrir o mercado japonês, só o Japão compra por ano de carne bovina mais de 3 bilhões de dólares por ano de carne bovina. E o mercado abrindo para o Brasil, quanto que o Brasil vai poder exportar de carne bovina lá para o Japão? Existe aí uma perspectiva de mais de 500 mil dólares para poder começar com a brincadeira. Então, isso aqui que eu acho que é muito importante, não só colocar
palavras, colocar expectativas, mas sim colocar números reais do que o nosso trabalho significa para o nosso país. Então, isso dá muito orgulho, eu fico muito envaidecido de estar aqui, do Janus ter me convidado para poder demonstrar aqui para vocês o que significa o nosso trabalho. Por que a gente luta, por que a gente está o tempo inteiro brigando para que a nossa carreira seja reconhecida. E não por questão de corporativismo barato. Não. O agronegócio é o nosso business, é o business do Brasil. Nós temos que ser competentes naquilo que a gente faz. E aqui são os números que envolvem esse nosso trabalho. E a ministra Tereza Cristina é outra dádiva, né, que caiu para o nosso setor, para o Ministério da Agricultura, acho que para o agronegócio brasileiro. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, a gente teve aí a alegria, ontem nós batemos o recorde, a ministra nos colocou o desafio no dia 1º de janeiro de 2019, que ela queria até a saída dela do mapa, pelo menos 200 mercados abertos, e ontem lá no Canadá nós conseguimos cumprir a nossa promessa para a ministra, junto com o apoio do setor privado, e esse número está desatualizado, porque hoje já abriu mais um mercado para exportação, se eu não me engano, de embriões bovinos para o Peru, se eu não me engano. Então, hoje já são 202 mercados, não deu tempo nem de atualizar. E aqui, para caminhar para o final da minha explanação, eu queria prestar também contas para vocês de todo o trabalho feito pelo MAPA, pelo setor privado, pelos nossos AFAs, em relação ao nosso compromisso com o mercado das 3 carnes, principalmente. Então, nós abrimos aí diferentes mercados, foram mais de 32 mercados abertos para as diferentes carnes. Aqui, né, todas são importantes, mas eu destaquei algumas aqui para vocês, como a abertura da carne bovina para a Indonésia em 2019, a carne bovina e miúdos para a Tailândia, a carne suína e seus produtos para Mianmar. E vocês podem ver Egito, China, Argentina, Arábia, Camboja, Iêmen, Malásia, Bahrein. E ontem, né, a gente conseguiu abrir o Canadá. Então, aqui não tem retórica, né? É mostrar com dados o trabalho que foi, então, desenvolvido. E, por fim, nada mais justo e importante colocar a importância dos adidos agrícolas. É um projeto que começou tímido lá atrás, em 2004, com 8 adidos, e hoje a gente já está num processo muito adiantado de expansão desse grande projeto, e acho que fica muito claro para vocês entenderem a importância de ter um técnico junto do embaixador, lá na Embaixada do Brasil, aonde que for, para que ele possa o quê? Ajudar ao corpo diplomático do posto a entender o que é aquela negociação. Né? Quando o Camardelli está lá querendo abrir o mercado lá do Japão, da Coreia, lá da China, para outros produtos, tem que reconhecer o status brasileiro de febre aftosa, de encefalopatia espongiforme bovina. A gente tem lá a peste suína clássica junto com a China. Então, são temas muito técnicos e que a história mostra que a presença dos adidos agrícolas nesses postos, me ajuda? Aí. Ele faz toda a diferença. E a grande maioria desses postos são hoje ocupados, né, por auditores fiscais federais agropecuários, e onde tem adido agrícola, tem ainda mais eficiência, tem ainda mais resultado, melhor qualidade de prestação de serviço para o setor privado, e principalmente na dinâmica da negociação, né, das áreas técnicas aqui do mapa da Secretaria de Defesa Agropecuária com esses diferentes postos. Então, todos os senhores podem contar com esses adidos, né, entrando em contato nas embaixadas do Brasil, aí nesses diferentes postos, e estamos trabalhando para ampliar ainda mais a quantidade de postos. Então, e por fim,
acho que é mais do que justo que vocês entendam a importância da nossa carreira, dos auditores fiscais federais agropecuários. E nós não trabalhamos mais só, não existe corporativismo, existe sim um trabalho de inteligência, de compreensão e de interação estrita, né, do nosso ministério, das nossas diferentes áreas, com os nossos interlocutores, com os nossos clientes, que são as indústrias, que são as associações, né, e mais do que nunca a gente ter esse comércio de carnes pujante, ele ainda de pé e em manutenção, nós precisamos de uma defesa agropecuária muito bem estruturada, de pé, com um corpo de auditores fiscais preparados, em número suficientes. Aqui ninguém está brigando para ter uma chuva de fiscais, a gente quer dignidade e uma quantidade mínima de colegas para poder continuar a prestar um serviço de qualidade para o nosso país. E eu convido mais uma vez aqui o meu amigo Camardelli, o Rua e todos os demais empresários para que vocês estejam presentes conosco no Ministério, trazendo a visão comercial, a visão estratégica de vocês, para que em conjunto a gente possa então potencializar as ações do governo brasileiro para que a gente possa abrir todos os mercados que sejam comercialmente importantes para vocês. E obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui da ANFA Sindical. Uma honra, sempre podem contar com esse soldado aqui velho de guerra. Janos, obrigado a você, ao Antônio e todos os colegas da ANFA Sindical. Obrigado, doutor Leandro Feijó, obrigado pela deferência, obrigado pela lembrança da nossa carreira. Gostaria de destacar aqui a questão da parceria muito bem pontuada, que formar parceria não é formar amizade, a parceria tem que ser profissional e boa, né, para os dois lados, né? Porque o que é great for you é good for me, ou ao contrário, mas que todos ganhem, que todas as partes ganhem. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é reconhecer o trabalho da ministra Tereza Cristina, que realmente, após esses 3 anos e poucos meses, ela levou o patamar do Ministério da Agricultura. Ela pegou num patamar inferior e elevou a um patamar da alta cúpula do governo. Então, hoje o Ministério da Agricultura dialoga diretamente com o Ministério da Economia. E há muito tempo, senhoras e senhores, isso não ocorria. Então, a influência, né, a abertura que a ministra tem também com o presidente da República, fez com que o Ministério da Agricultura tivesse esses resultados positivos. Queremos também reconhecer o trabalho que ela tem feito por nossa carreira e por todas as carreiras que compõem o Ministério da Agricultura, especialmente a nossa. Ela tem trabalhado de maneira muito árdua em prol da nossa categoria. Eu queria fazer esse reconhecimento de público. Vamos deixar, senhoras e senhores, as perguntas para o final, né, das 3 apresentações. E eu gostaríamos de convidar o doutor Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Por favor, doutor Luiz. Bom, uma boa tarde a todos. Vocês me escutam bem, né? Tá bem. Bom, uma boa tarde. Queria saudar aqui o Janos e agradecer o convite da ANFA Sindical, né, para falar aqui um pouco sobre o mercado de carne de aves e carne suína. Saudar o amigo, parceiro, Camardelli. E aqui fazer uma menção especial ao Dr. Leandro Feijó, que tem sido incansável, um guerreiro. A gente acompanha e vê o teu trabalho ali, da tua equipe, de toda a SRI, SDA, e vê efetivamente que quando a gente tem pessoas comprometidas com o nosso país, isso naturalmente faz com que a gente avance. Eu acho que esses 200 mercados aí, uma boa parte do Dr. Feijó aí foi fundamental para que a gente tivesse, muitos deles inclusive para carne de aves e carne suína, como ele pôde demonstrar. Deixa eu só aprender a passar aqui. Bom, acho que vocês conhecem a BPA, mas só trazendo rapidamente aqui o que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. É uma entidade que representa 130 empresas associadas que são nos mais diversos elos
da cadeia produtiva da avicultura e da suinocultura. Temos desde as empresas produtoras exportadoras até certificadoras, empresas de insumo, empresas atreladas de alguma forma à cadeia, as próprias entidades estaduais que compõem a nossa BPA. A BPA hoje também tem 4 escritórios, um em São Paulo, onde é a nossa sede, em Brasília. Muitos dos senhores conhecem ali o nosso escritório de Brasília também. Temos um escritório em Bruxelas e mais recentemente, de alguns anos para cá, temos também um escritório em Pequim, naturalmente em função da importância que esse mercado chinês assumiu para nós aí de 4, 5 anos para cá. Temos também algumas marcas internacionais, e são as marcas que quando a gente vai lá para o exterior, depois que todo o trabalho do mapa é feito para a abertura do mercado, nós vamos lá para fora tentar vender os nossos produtos com as marcas setoriais. Então temos o Brazilian Chicken no caso do frango, o Brazilian Pork no caso do suíno, o Brazilian Breeders no caso de material genético de aves e também o Brazilian Egg, que é o projeto dos ovos, e mais recentemente, em agosto do ano passado, lançamos o projeto Brazilian Duck, também aí em parceria com a Apex Brasil. Aqui eu queria destacar esse trabalho conjunto público-privado que já foi falado pelo Dr. Leandro Feijó, já foi falado pelo Dr. Janos, e de fato, quando a gente olha para esse mapa, dá um orgulho danado a gente saber que o Brasil exporta, no nosso caso, se a gente somar carne de aves e carne suína, a gente está exportando para mais de 150 países. E aqui eu queria novamente reforçar aquilo que já foi passado no vídeo, que o Dr. Leandro Feijó também falou, o papel, a importância dos adidos agrícolas, ainda mais quando vem da carreira de auditor federal fiscal agropecuário, que a gente vê efetivamente a importância que são essas aberturas de mercado e a gente conseguir de fato chegar em mais 150 países, tão poucas ali, o Canadá a gente pintou ontem também, porque de fato foi uma abertura muito comemorada pelo setor, especialmente no momento que a gente passa por dificuldades do ponto de vista dos custos de produção, especialmente na suinocultura. Só para vocês terem uma ideia daquilo que nós exportamos e geramos de receita para o nosso país, no ano passado exportamos 4,6 milhões de toneladas, um acréscimo de 9% em relação àquilo que foi o ano de 2020, gerando uma receita de 7,6 bilhões de dólares. Um dado interessante, pessoal, em 20 anos exportamos mais de 150 bilhões de dólares se a gente somar aves e suínos. São poucos setores, e aqui tem o outro é o do bovino também, são poucos setores que podem se orgulhar, com o apoio do Ministério, da gente trazer para o Brasil em 20 anos 150 bilhões de dólares em receitas cambiais. Nesse ano, como que estão os nossos dados? Até agora, até fevereiro de 2022, também continuamos crescendo nas exportações de carne de frango. Já exportamos 724 mil toneladas e geramos aí uma receita de quase 1,3 bilhão de dólares, um incremento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações funcionam até como uma alternativa no momento em que a gente tem visto essa dificuldade bastante forte em relação aos custos de produção. Para onde que a gente manda essa carne de frango? Aqui a gente consegue ver na primeira pizza aqui 2021 de janeiro a dezembro e 2022 também de janeiro a dezembro. A gente vê que a China é o nosso principal mercado, comprou no ano passado 640 mil toneladas de carne de aves, mas temos vários outros mercados abertos. No caso de carne de aves, nós estamos falando de 143 mercados que hoje o Brasil pode exportar a proteína de aves. Então, Japão também é importante, os Emirados Árabes, e esse ano a gente vê efetivamente aqui que a maior parte dos principais destinos da nossa carne de frango, a gente tem aumentado inclusive as nossas exportações para esses destinos. E o que a gente vislumbra para 2022? Se eu tivesse fazendo essa apresentação em novembro ou dezembro do ano passado, Janos, eu ia dizer que a gente teria uma produção muito maior do que a gente está prevendo agora. A gente teve uma produção no ano passado de 14.300 e alguma coisinha, faltam os dados finais que hoje saíram do IBGE para a gente ajustar, mas a gente previa chegar a 14,9 milhões de toneladas produzidas, dos quais aproximadamente 1/3 é exportado. O ano passado exportamos 4,6 milhões e a gente esperava exportar aí algo até 4,7. Nas exportações, as nossas perspectivas ainda continuam, porém, quando a gente fala da produção, todo esse custo, esse aumento dos insumos, tudo isso faz com que a gente reveja a nossa produção, que deve se manter
aproximadamente estável em relação àquilo que foi a produção de 2021, então devemos fechar aí em algo em torno de 14,3, 14,4 milhões de toneladas, o que coloca o Brasil talvez aí na segunda colocação. Vai depender um pouco da China, como a China vai se comportar, mas o Brasil de fato aí brigando pela segunda colocação. E um dado que eu queria chamar a atenção, 2019 o nosso consumo per capita no país era 42,8 quilos, terminamos 2021 com quase 46 quilos. Nós estamos falando aí de 3 quilos a mais que o brasileiro comeu de carne de frango nesses últimos 2 anos de pandemia. E agora a expectativa é que fique aí com essa produção estável. Naturalmente esse número deve ficar muito próximo aí dos 46 quilos per capita. Tem que ser para lá, né? Eu queria chamar a atenção, e aqui várias autoridades, vejo várias autoridades aqui na plateia, auditores federais também, e isso é um tema muito importante, a gente cuidar da nossa sanidade, porque hoje o mundo passa por uma situação bastante complexa em relação à influenza aviária. Veja o país, os Estados Unidos com 15 estados, os Estados Unidos que é o segundo maior exportador depois do Brasil, com 15 estados com problemas de influenza aviária, a União Europeia com vários países, como vocês podem ver aqui, a própria Ásia com uma série de dificuldades em relação à influenza. Então tudo isso faz com que a gente tenha aí que manter esse status, que tem sido uma das vantagens competitivas do Brasil para que a gente continue nessa primeira colocação entre os exportadores mundiais. E quando a gente olha para o mundo, então aqui, né, chamando a atenção o Brasil, como as estimativas do próprio USDA indicam que o Brasil deve ser o segundo maior produtor de carne de frango. Nesse ano passado fomos o terceiro. E em relação às exportações, o Brasil deve aumentar ainda mais, tudo mais constante, a tua participação no share das importações. Então, de 13 milhões de toneladas que são transacionadas no mundo, 4,7 deverão sair do Brasil nesse ano. Vejam vocês que aí um pouco mais de 1/3 das exportações mundiais, o Brasil é responsável por isso. Então todo esse trabalho que a gente vê de abertura de mercados, de manutenção de mercados, que às vezes é tão ou mais importante que uma abertura, isso reflete quando a gente vê esses números das exportações. Falando um pouco da carne suína, a gente também teve um recorde de exportações no ano passado. Foram exportadas 1.137.000 toneladas. Lembrando que em 2019 esse número era de 750.000 toneladas. Então o Brasil avançou bastante nas exportações de carne de carne suína. Nesse ano mantemos uma certa constância. Como eu falei, a suinocultura passa por um momento bastante complexo e tem sido inclusive o nosso pedido ao Ministério que todos os focos, né, entre aves e suínos, que a gente consiga direcionar para a carne suína. E essa notícia do Canadá ontem foi de fato muito importante para que a gente possa ter um alento aí do ponto de vista da produção de carne suína. Aqui os nossos destinos, acho que o Dr. Leandro Feijó falava, a China é o nosso principal mercado, chegou em algum momento a ser 53%, mas pouco a pouco vem caindo, o Brasil vem também aumentando a destinação para outros mercados, mas vejam que o gráfico de pizza do suíno é diferente do de aves. No de aves nós temos muito mais equilibrada, ao passo que no suíno, China e Hong Kong juntam, representam aí praticamente 2/3 das nossas exportações. A abertura no mercado do Canadá, especialmente para barriga, para costela, são cortes importantes que a gente deverá passar a enviar também para esse mercado canadense, que importa algo em torno de 250.000 toneladas anuais. E como que está a produção de carne suína? Esse ano não deve ter grandes diferenças também. A gente estima aí um equilíbrio na produção, se ela deve crescer no máximo 2%. Essa situação tem sido bastante complexa do ponto de vista dos custos de produção. A exportação também deve se manter estável. É importante lembrar, quando a gente olha, o consumo do suíno também sai de 15 quilos em 2019 e vem chegar agora muito próximo dos 17. Essa é a nossa perspectiva para 2022. E no caso da carne suína, assim como no caso de aves, a saúde animal é algo extremamente importante. A gente vê vários países, produtores, exportadores do mundo com muitas dificuldades em relação à peste suína africana. Vietnã, a própria China, que teve aí o seu 40% do seu rebanho dizimado nesses últimos tempos. Agora a Alemanha, a Itália, Polônia,
Filipinas, enfim, isso está de alguma forma espraiado por aquela região asiática, também na região europeia, e o Brasil, por ser livre dessa enfermidade, naturalmente tem sido chamado aí a compor, a ter mais volumes para alguns destinos que historicamente o Brasil nunca teve muita oportunidade de exportar e agora tem tido com essa brecha uma oportunidade para exportar volumes para alguns destinos. Quando a gente olha, né, a China praticamente volta a produzir aquilo que produzia. A China produzia 54 milhões, aqui são as estatísticas do USDA, são um pouquinho diferentes das estatísticas chinesas, que já indicam algo em torno de 53 milhões de toneladas produzidas no ano passado, mas o Brasil vai crescendo aqui, inclusive, né, é o quarto maior exportador de carne suína, está se aproximando cada vez mais do Canadá, que também, ainda que seja um mercado importante para as importações, também é um grande exportador, está até à frente do Brasil. A diferença é que no Canadá faz falta, é deficitário alguns cortes, como eu falei, a costela e a barriga, e isso o Brasil deve então ser chamado a contribuir aí com uma participação nessas vendas desses produtos. E a importação, a China ainda, pessoal, que continue, que a gente fala, olha, a China está aumentando a sua produção, e é fato, mas a China continuará comprando aí mais de 3 milhões de toneladas seguramente. Isso, inclusive, está nos white papers do governo chinês, no qual eles dizem que 5% do total do consumo chinês de carne suína será de carne suína importada, para que eles possam aí ter segurança alimentar, evitar que eles tiveram essa dificuldade em relação à perda de 40% do rebanho em função da PSA. Eles hoje já não trabalham com autossuficiência total, mas sim de 95% de sua produção. Bom, acho que tem hoje esse conflito, né? Ucrânia e Rússia, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. O fato é que o Brasil exporta para lá 8 mil toneladas, para a Rússia 8 mil toneladas de carne de aves. Essa carne de aves tem entrado na Rússia, os portos russos não fecharam, diferentemente dos portos ucranianos, a Rússia continua recebendo lá carne. Naturalmente as companhias marítimas têm dificultado ou têm parado algumas linhas, mas o fato é que continua entrando volume lá na Rússia. Naturalmente a gente sabe que terá um impacto, então talvez essas 8, 9 mil toneladas mensais não serão nos próximos meses. E aqui a gente consegue ver efetivamente as duas grandes rotas, né? Entrando pela Europa, pelo porto de São Petersburgo, ou então entrando lá pelo leste, pelo porto de Vladivostok. A gente vem trabalhando, inclusive, para entender como está a questão dos SWIFTs, né, dos bancos, para que a gente possa, eventualmente, manter esse mercado da Rússia, que é um mercado importante, já foi muito mais importante, especialmente no suíno, mas é um mercado aí de 8 mil toneladas no caso de carne de aves. Por outro lado, olhando, né, e se há um copo cheio numa situação de um conflito de guerra, que a gente torce para que seja resolvida da forma dentro das possibilidades, de forma pacífica, o mais breve possível, a gente vê que a Rússia estava assim, começando a incomodar o Brasil. A Rússia exporta 5% do que o Brasil exporta. A Rússia exportou no ano 2020 282 mil toneladas. É 5% do que o Brasil exporta. Só que ela incomodava a gente, por exemplo, no nosso maior mercado, que é a China. Então, com esse conflito, a gente sabe que nesses casos de guerra, acaba sendo o suprimento direcionado mais para a população interna, até para evitar, enfim, todos os problemas atrelados a uma falta, a uma insegurança alimentar. E aí, esse espaço que a Rússia tem na China, por exemplo, e vejo ali também a Arábia Saudita como um importante player que o Brasil atua, também pode ser um mercado que o Brasil pode vir a ser chamado a contribuir com maiores volumes. Olhando para a Ucrânia, esse número, né, esse impacto é ainda maior. A Ucrânia tem os portos fechados, hoje não pode exportar, ela exporta 10% do que o Brasil exporta, então no ano de 2021 exportou 460 mil toneladas, só que são bem concentradas. Se vocês olharem ali, Arábia Saudita, Holanda, mais os outros países da União Europeia, mais os Emirados Árabes Unidos, a gente está falando de 50%, 60% para 3 destinos que a gente vinha perdendo posição para a Ucrânia. Então, nesse caso, o Brasil, a gente já viu, inclusive, nos preços internacionais, uma mudança de patamar, esses países vindo buscar nós, né, para que a gente possa suprir aí essa falta que a Ucrânia certamente fará nos próximos meses. A gente torce, como eu disse, para que haja logo uma solução. Enquanto isso, o Brasil deve ser chamado a contribuir aí com mais volumes para a Arábia Saudita, para a União Europeia e também para os países do Golfo. As barreiras comerciais, queria só chamar a atenção que a gente antigamente tinha só as barreiras tarifárias e depois a gente passou por uma segunda geração, que são as barreiras
técnicas, sanitárias, né, que vocês conhecem muito bem, e agora a gente começa a enfrentar uma terceira geração de barreiras, que são barreiras que têm alguma conotação ambiental, social, étnica. Isso é muito importante que a gente esteja, governo, setor privado, preparado para que a gente possa responder da melhor forma possível a essas novas barreiras que às vezes são protecionismos que acabam às vezes sendo utilizados como barreiras à entrada do nosso produto. Naturalmente a gente entende e trabalha cada vez mais pelos temas de sustentabilidade, pelos todos os temas atrelados ao trabalho e tudo mais, mas efetivamente a gente tem que pensar que isso pode vir a ser uma nova etapa, uma nova forma de barreira. Aqui a gente vê algumas das principais barreiras, o Dr. Leandro Feijó conhece muito bem aqui o dumping na África do Sul, a Arábia Saudita, a questão de salmonela na União Europeia, a Indonésia, que ele já comentou também. São algumas medidas que a gente vê que o Brasil está trabalhando, o governo está trabalhando com apoio também lá da nossa BPA para que a gente possa reverter e assim o Brasil conquistar ou reconquistar novos mercados. Os acordos comerciais também é importante a gente falar, porque é uma coisa, quando a gente tem esses acordos comerciais mais amplos, e o Brasil ficou muito tempo parado em relação aos acordos comerciais, a gente vê efetivamente que a gente fica em desvantagem em relação a alguns países, em relação à tarifa, em relação a temas SPS. Então, quando a gente advoga, trabalha para que a gente tenha acordo com a União Europeia, com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Vietnã, com a Indonésia, com Singapura, são acordos que além da questão tarifária também podem facilitar um pouco a questão sanitária e os outros temas de interesse nas negociações internacionais. Alguns mercados prioritários, o Dr. Leandro Feijó falou, citou todos eles aqui, acho que estamos bem alinhados em relação a quais seriam esses mercados que a gente vem trabalhando aí em conjunto com o Ministério para que a gente possa suprimir essas barreiras ou então ampliar determinados acessos. Isso é muito importante que a gente tenha sempre essa conexão para que a gente possa enfrentar, né, os desafios lá fora. Queria chamar a atenção, e já vou me encerrando aqui, acho que tem mais um slide, só para a gente é muito bom, né, e acho que a gente pode falar com muito orgulho, que a gente é muito bom quando a gente olha para dentro, a gente é muito bom em eficiência técnica e econômica, a gente é muito bom em manejo de ambiência, sanidade, nutrição, genética, isso funciona muito bem. O Brasil é referência mundial nisso aqui. A gente precisa começar, como setor, como país, a buscar cada vez mais sair do egocêntrico e buscar esse ecocêntrico, buscar, né, entender qual que é a diferença daquilo que a gente acha que é e aquilo que as pessoas acham que a gente é. Isso é muito importante, a gente não pode achar que a gente é, e o Brasil poderia e pode dar muitas referências em relação a temas ambientais, sociais, só que a gente tem que ver como que a gente é visto lá fora. Isso é muito importante para que a gente consiga mapear e a partir daí agir com os discursos, com as narrativas que de fato representam aquilo que é um setor que de fato não é de hoje, já se preocupa há muitos anos com todos esses temas que hoje viraram, por assim dizer, moda. Então, qual que é nossa relação com o consumidor, com o bem-estar animal, com o meio ambiente, com a saúde integrada, né, com a saúde única, com as pessoas, com os critérios de compliance, tudo isso a gente tem que fazer e comunicar. Né? Eu vejo aqui a Cris que tem feito, né, esse tipo de ação da comunicação. A gente precisa comunicar aquilo que a gente faz lastreado, buscar efetivamente trazer referências daquilo que a gente faz e mostrar isso para o mundo. E por fim, quando a gente é um exportador, o maior exportador do mundo, de 4,6 milhões de toneladas em carne de aves, o quarto maior em carne suína, exportando mais de 1 milhão de toneladas, a gente precisa entender que o mundo, né, ou as pessoas no mundo estão em diferentes ondas. Né? Tem gente que está preocupada ainda, pessoal, em comer, em achar um alimento, em ter segurança alimentar, não sabe o que vai colocar no jantar na hora que chegar em casa. Tem outros países ou regiões enfim, classes sociais que estão buscando sanidade. Já tem o que comer, agora não querem morrer daquilo que comem. Então a gente também tem que estar preocupado com esses temas. São países, por exemplo, a China, a Ásia de maneira geral, tem passado a questão da segurança alimentar e agora começam a preocupar-se com food safety, né, com a segurança do alimento.
E aí a gente vê o Brasil, especialmente as classes médias no Brasil, já preocupada com outras coisas. A gente já sabe que a gente tem um alimento, que vai ter o alimento na mesa, pelo menos para a maior parte da população. A gente sabe que esse alimento vai ser seguro, né? Tem todo o trabalho aí do Ministério para garantindo a segurança desse alimento. As pessoas estão preocupadas agora, bom, eu quero um produto que se encaixe na minha necessidade, que eu vivo sozinho, ou então eu quero com um branding diferente, com gosto, com uma embalagem, com uma conveniência. E a gente também tem uma quarta onda, que já está chegando muito forte aqui no país, que é a onda das novas tendências, que já não são nem novas em algumas partes do mundo, como a Europa. A gente tem as questões, né, cada vez mais as pessoas querendo, por meio do alimento, exprimir as suas necessidades individuais, emocionais, as questões ambientais, a questão do compre local, a questão com isso, sem aquilo. Cada hora a gente não sabe se é com ou sem uma coisa, se é com GMO ou sem GMO. Enfim, tudo isso são questões que a indústria, né, e o Brasil como um todo precisam estar preparados. Eu falo que a gente precisa saber entregar uma salsicha shelf stable, né, uma salsicha que vai na prateleira, lá em algum país eventualmente mais pobre, porque esse pessoal às vezes não tem refrigeração, e a gente precisa estar antenado aqui, né, nessas novas tendências, que de fato essa linha, se a gente olhar essa linha de tendência aqui, ela só caminha para a direita, né? Então ela só caminha em direção ao valor agregado, às novas tendências, e a gente sabendo disso e saindo na frente, naturalmente o Brasil deve manter aí a sua posição enquanto uma das principais referências no setor de proteína animal. E para finalizar então, só o mantra do nosso presidente Ricardo Santin, que o mundo não deve ter fronteiras para os alimentos. A gente tem que trabalhar cada vez mais para que o alimento possa chegar em todas as partes do mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Rua. Alô. E gostaria, doutor Luiz, que você agradecesse ao presidente Ricardo Santin, ao diretor de Relações Institucionais da BPA, o Marcelo Osório, né, pela parceria, né, que nós estamos tentando firmar com a nossa carreira. Eu acho que no futuro próximo nós temos muitos produtos aí em comum que nós podemos trabalhar e melhorar. Por meio aqui do contato digital, pessoal, já recebi alguns informes aqui do nosso cerimonial. As perguntas serão feitas logo após a palestra do Dr. Camardelli e serão recolhidas por nossas colaboradoras, a Jéssica e a Jade, aqui da Delegacia Sindical. Então, quem quiser já vai escrevendo, coloca o nome do palestrante e o tema do questionamento, para que a gente possa fazer aqui, logo após a apresentação do Dr. Camardelli. Um outro ponto interessante é que as palestras serão exibidas na próxima segunda-feira no canal do ANFA Sindical, no YouTube, tá? Então, quem quiser rever algum ponto, principalmente a fala inicial do Dr. Leandro, que o áudio não estava muito bem, pode rever a partir da segunda-feira no canal do ANFA Sindical no YouTube. Também temos, pessoal, nosso stand aqui, um pouco atrás, na segunda alameda aqui da exposição, um stand lá com 12 colegas auditores fiscais federais agropecuários que estão preparados e terão uma excelente, uma ótima satisfação aí em recebê-los e recebê-las para dirimir qualquer tipo de questionamento sobre a inspeção e a defesa agropecuária animal. Por último, e me desculpem aqui as autoridades, né, não sou cerimonialista, estamos fazendo aqui às vezes. Nós gostaríamos de registrar também a presença da doutora Andréa Moura, que é a Superintendente Federal de Agricultura no estado de São Paulo, né? Ela é auditora também, fiscal federal agropecuária, com muito orgulho. E também o doutor Cleverson Freitas, Superintendente Federal de Agricultura no estado do Paraná. Bom, já passando os informes, gostaríamos de convidar o doutor Antônio Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIEC. Por favor, Camardelli, está com a palavra. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Que eu vou ficar sem fone? Boa, né? Não deixaram nada para mim, né? Viu? Eu acho que bom, né? Um montão de
de slide, né, informações preciosas. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre dinheiro, sobre preço, sobre mercado de uma outra maneira. Mas não posso me furtar de agradecer, né, a ANFA sindical, né, aos meus colegas, né, e também não posso me furtar de 2 itens importantes. Primeiro deles, parabenizar a Tereza, porque para aqueles que acompanham o Ministério há muito tempo, não é tão pitoresco e a manutenção da sua equipe de trabalho durante os 4 anos de gestão. E isso tem todo um simbolismo de agregar essa participação que foi fruto da palestra do Leandro e do Rua, né? Essa integração. E também dizer que a didância agrícola, ela não é só importante pela presença de um facilitador de negociações, perito no processo nos países onde tem a didância, mas como também, quando esses adidos retornam, por estarem presentes quase a maioria das vezes 4 anos nos seus postos, eles voltam totalmente aptos com uma capacidade de negociação implementada dentro da carreira de fiscal. Então isso tem sido fruto do trabalho que a gente exalta em todos os pontos, né? Bom, falando um pouco da BIEC, a BIEC hoje possui 158 CIFs, representa 81% do abate, e nós estamos presentes em 131 municípios, né? Hoje a gente está com 39 sócios, nós respondemos por 98% das exportações brasileiras, né? E em avaliação a entrada de mais 8 sócios, né, que estão inscritos aguardando decisão do Conselho. E como a gente pode verificar, o Grupo Agra tem 1 frigorífico, o Grupo Argas tem 1, Astra tem 1, Ativo tem 2, Barra Mansa tem 1, Bovalé tem 1, Boi Brás tem 1, Boi Brasil tem 3, e assim na sequência a gente faz essa composição e esse mix, né, dentro da capilaridade do país todo. Fechamento de 2021, 9,71 de produção, exportações, que nos deixa bastante tranquilo, né? A gente tem aí um potencial, tem um mercado interno de 75% e a exportação beirando 25%. O ano passado deu uma pequena distorção por conta do sucesso das exportações da China em outubro, novembro e dezembro. Aí a gente começa a desenhar um pouco, né, o trabalho conjunto, a mensagem para o governo, a mensagem para a agricultura, para o Itamaraty, para a economia, dentro do que a gente capta dos resultados, né? Então, in natura, processada e miúdos, né? Nós chegamos à conclusão, por decisão do Conselho desde o ano retrasado, que a nossa expectativa não é só abrir mercado, mas incrementar outros itens em mercados abertos, né? E também aumentar o nosso share aonde tem países com dificuldades. Se tem alguma coisa que essa pandemia ensinou para nós, é que não existe conceito de autossuficiência. O cara que é autônomo em produção, de uma hora para outra ele pode deixar de ser. Isso faz com que tu tenha cuidados adicionais na manutenção do teu status e nas tuas relações com os países importadores. Pessoal, esse é um slide bem simples, mas que ele tem um simbolismo completamente diferente. É onde nós vamos encaixar um pouco a nossa demanda, a nossa estabilidade em mercados de grande volume, por essa diferença. Normalmente, quando a gente fala em produção, em desossar um boi, né? Estou vendo aqui o meu criador aqui, o Castilho, né? Que ajudou a criar esse monstro aqui, meu professor. Comecei com ele no leite em 1976. É mais ou menos dizer que eu me encontrei com ele na comunhão da Dercy, eu acho. Né? O Piaulino também é uma grande satisfação ver muitos colegas. Mas olha só,
Sobre o aspecto comercial, quando a gente desmonta um boi, a gente tem que levar isso para uma configuração comercial. Então, quando eu desmonto uma carcaça, eu origino 3 tipos de carne dentro da sua hierarquia. É a carne ingrediente. O que é a carne ingrediente? A Andréia, né, que está sempre correndo, resolveu fazer um almoço para a turma e disse: Camardelli, me traz 1 quilo de patinho, que eu vou fazer uma carne moída, eu vou fazer uma lasanha ou um pastel. Né? Carne ingrediente. A carne culinária, né? Eu vou pegar um colchão mole ou um colchão duro, vou fazer uma massa, né? E vou transformar numa carne culinária. E a carne gourmet é a carne de precificação alta, é onde está, nas zonas que eu vou mostrar depois, o filé, o contrafilé, o entrecô, o coração de alcatre, né, que é a zona mais valorizada. Porém, pessoal, isso tem uma verdade comercial que vale preço, né? Então, nós temos que aí constatar que existe uma diferenciação comercial em cima da raça. Raça europeia, sem demérito nenhum, nós estamos avançando muito, vocês vão ver. Raça europeia, né? Normalmente por atributos, né? Cromossômicos, digamos assim, normalmente ela é castrada desde o início, né? Mas marmoreio, aptidão pela gordura, isso tem uma catequese em países que adquire muito. E nós temos uma raça em aprimoramento, né? Que é a raça zebuína, mas temos contra nós uma característica que está mudando, que é o quê? A idade de abate e animais inteiros. Então, a constatação é que o mercado remunera esse investimento nesse produto especial. E a gente vai poder mostrar aqui nisso aqui, ó. Olha como a ginástica do frigorífico e do açougueiro é complicada. Essa zona 1 aqui, coração de alcatre, contrafilé, filé, o entrecô e a picanha, eu tenho 26 quilos dessa zona 1, só que ela representa 1/3 do valor do boi. Então, se eu vender mal, se eu não tiver mercado para esse pedaço aí, eu já largo atrás na minha competição com os outros players. Então, a zona 2, que são os cortes da roda, é o colchão duro com lagarto, o lagarto separado, a maminha, o colchão mole e o patinho, certo? Mas olha só que confusão, pessoal. A zona 3, eu tenho 52 quilos, eu tenho 29% do peso, com 31 da zona 4, 60% do peso, eu tenho exatamente 42% do valor. Então, eu preciso arrumar essa equação para viabilizar o pacote de vendas por completo. Porque a Cris, que está aqui, que é uma pessoa dinâmica, né, que estimula todo mundo no setor, ela não vai conseguir o milagre genético, né, de fazer um boi com 2 filé mignon, com 4 patinhos ou com 4 colchão mole. Então, é muito importante isso para nós. Bom, esse é um slide muito interessante, que aqui tu tem comparativo de 21, né, com 2020, né? Então, o Brasil, exportador mundial, bastante na frente, né? Os outros que seguem, a Austrália com problemas de seca, com dificuldades de um boi caro que é mais concentrado na zona norte, e cujo reflexo já se percebe, por exemplo, na Indonésia, que era a grande compradora de boi em pé e que não comprava muitos cortes. Quando vocês verem a nossa estatística, a gente vai ver já alguma posição da Indonésia não dependendo mais desse boi em pé. Então, não dá para desconectar um mercado com o outro, tá? Exportadores e importadores. Olha só que detalhe, pessoal.
o ganho exercido pelo nosso trabalho, de todos. O fiscal que endossa, e a verdade absoluta, a cláusula pétrea do mercado internacional é uma só, pela vivência que se tem. Não tem exportação sem chancela oficial, seja que parâmetro for, seja análise de risco, seja o que for, né? Vistoria online, não tem se não tiver a chancela oficial. Mas nós crescemos 66% em 10 anos, né? E por outro lado está todos esses dados que, como a palestra vai ficar para vocês, bom, esse é o resultado do nosso trabalho. Nossa representatividade, o mundo em todo importa 15 milhões,3 de toneladas equivalente carcaça de boi, o Brasil exportou 2,5, então 16% do mercado mundial é nosso. Em franco crescimento e com uma explicação muito importante do Dr. Leandro, que é a seguinte, ó, o Brasil ainda, o Rua e o Leandro foram muito educados em dizer, né, o que a gente atravessa aí mundo afora são barreiras comerciais travestidas de técnicas, né, porque não existe impedimento nenhum e não é o status de com ou sem vacina que vai determinar. Então, esse é 1 em cada 6 quilos de tudo. Aqui nós estamos falando de carne bovina, nós estamos falando de miúdo, nós estamos falando de tripa, de charque, de carne salgada, de tudo que é tipo de produto. Essa é a realidade nossa no mundo. Bom, reza a lenda que a OMC tem 197, né, ou 195, tem 2 países aí em discussão. Mas, pessoal, a nossa taxa de sucesso é já ter atingido 155 países em todo o mundo, né? O que fica em branco? A Groenlândia, né? Que não dá nem para exportar carne resfriada, que fica congelada. Aqui, o Chad, né? A Nigéria, alguns países que muito estimulados por conflitos étnicos, né? Mas que é um continente onde a gente percebe uma melhoria de renda e com a ajuda da PEX e do Ministério, a gente mensura todos esses ganhos mensalmente. Então, se eu tenho um país que comprava rim, que é muito comum, o Gabão compra rim. Rim é um produto de preço baixo, de um poder aquisitivo baixo. Se tem uma modificação no percentual, eu vou ter que detectar. Se ele passar a comprar fígado e produtos um dianteiro já, é sinal de uma melhoria de renda e eu preciso identificar, sem sombra de dúvida, quem perdeu esse share e por que eu estou tomando esse pedaço. Aqui, né, é muito polêmico, aqui estão todos os Afeganistão, Kurdistão e toda essa coisa, né? Então, de fato, a gente tem um estímulo muito grande em relação à permanência nossa, que ela é progressiva. Maiores compradores de carne do Brasil, 21-20. A gente teve uma queda, né? Olha só em 21. O pessoal estava falando 800 mil toneladas. Esse total aqui, pessoal, significa... Esse total aí, pessoal, significa que nós, cadeia como um todo, né, temos a capacidade não só de produzir um produto com segurança alimentar, vocês não encontram muito raramente alguma contestação. Queria dizer para vocês que o sistema mais rigoroso, ou um dos mais rigorosos, é o sistema de alerta vermelho da Europa. Nós tivemos o ano passado, em 100 mil toneladas, 3 desvios. E quem trabalha com risco tem que ter. Mas o ato heróico de quem controla, de quem acompanha, de quem nos ajuda, significa dizer
Hoje nós estamos desossando 600 mil boi por mês para a China. 600 mil boi para a China, com uma média de 150, 180, 200 quilos. Está aqui o Márcio e o Alexandre do Master Boi, que depende também do approach final, a quantidade que cada um manda de carne para o lugar. Mas, Hong Kong, o que a gente falou? Ó? A história da autonomia, né? Nós, esse ano, nos Estados Unidos, já consumimos 80% da cota do ano todo. Por quê? Porque lá atrás, na governança lá do presidente Trump, uma política contra imigrantes, ou para regularizar imigrantes, fez com que as empresas americanas perdessem um pouco da sua condição de colaborador, implicando numa redução de aparte pela pouca oferta de mão de obra. Nessa sequência com a pandemia, né, aconteceu o inverso. Então, hoje o Brasil é um grande parceiro. Quando a Europa entender que o Brasil não é competidor por aquele tipo de hierarquia das carnes, eles vão nos abençoar. Quando eu falo parceiro, o Brasil já exportou 55 mil toneladas de carne esse ano para os Estados Unidos. De que é? 95% é dianteiro. É carne para hambúrguer. Por quê? Porque o apelo comercial fecha com a nossa produção. Os Estados Unidos exige que eu tenha 93% de carne e 7% de gordura. Um boi de 3 anos inteiro, eu não preciso fazer muito esforço para utilizar esse animal para exportação. Então, aí vai um outro raciocínio, que é adequar o seu mercado à sua produção. Vou dar um exemplo para vocês. Lá na minha terra, dá para ver que eu sou gaúcho, né? E gremista, sofredor. Então, o que acontece lá no sul? Basta tu olhar, se tu quiseres um diagnóstico do meu estado, tu só olha para quem ele exporta. Porque exportar para mercados onde tu tem esse padrão de gordura e tu for pendurar um animal castrado, Angus, Hereford ou Braford, tu vai ter que tirar da carcaça para atingir o padrão. Então, tu não pode perder. Então, isso significa muito a história do viés comercial. Uruguai, sim senhor. Paraguai, sim senhor. Argentina, lá embaixo, sim senhor. Por quê? Porque aí vai um pouco da aptidão do país em ter mercados mais nobres, cujos cortes são mais rentáveis em algum lugar. Então vamos usar o exemplo do Uruguai. O Uruguai compra, ele tem mercado da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, coisa que a gente não tem. Então, ele compra de nós para abastecimento interno e para carne de indústria e exporta com preços maiores seus cortes. Isso aí é um pouco da história do Brasil de 20 anos atrás, né? Nós, como temos a carne na hierarquia, a carne ingrediente, à medida que os países mudavam o status sanitário, a gente abria o mercado potencial. Assim foi no Egito. A Argentina abandona o Egito, a Europa abandona de bancar financeiramente o Egito. Então, são as características que a gente tem que acompanhar para poder estar vivo, né? Olha que interessante, ó. 0202 é código de NCM do Ministério de Economia, antigo MIDIC, né? Então, o mercado mundial de carne congelada em 2020 movimentou 28 bi. Em 21, pela pandemia, caiu 6,19. Pelo sombreamento, a gente pode ver quem perdeu o share, né? Por problemas de Covid principalmente. E aqui está, né? Um mercado de congelado que cresceu foi exatamente o mercado que a gente não tem, que é um mercado de excelência, é o 4º maior mercado do mundo, chama-se Coreia do Sul, que 440 mil toneladas por ano, né, de carne ingrediente. O que é carne ingrediente? Carne em tira, restaurante industrial, venda para público, né? E esse é um outro viés que a gente tem que interpretar, pessoal. Quem é que compra e o que compra. Então, na China,
tudo que se exporta, a grande maioria que se exporta, a maioria não vai para dentro de casa como carne de culinária, né? Com exceção do garrão, e aí o Márcio e o Alexandre me corrijam, né? O resto tudo é feito em porções controladas, em restaurantes comerciais. Então, é muito importante seguir, né, o faro do consumo para que tu não perca o cenário que tu conquistasse, tá? Dez maiores compradores o ano passado de carne congelada. Olha aqui, ó. Certo? Mesmo caindo, né? A China caiu bastante por conta da pandemia, tá? Coreia do Sul. Venezuela é um mercado pequeno que a gente não recomenda muito. No passado foi muito importante, mas agora, né, Venezuela e Cuba, sem nenhum demérito e sem entrar no viés político, né, a gente tem uma dificuldade muito grande de monetizar. Então, entrar nesses mercados de pouca quantidade, com dificuldade para receber, é complicadíssimo. Então, alguém está assumindo esse risco, eles figuram aí, né? Depois Hong Kong, Japão, pessoal. Mercadão, 702 mil toneladas por mês. 702 mil toneladas por mês. É cativo, quando a gente fala de Coreia do Sul e Japão, nós estamos falando que 80% desse mercado é cativo dos Estados Unidos e da Austrália. Né? E a gente não consegue entrar por alguma barreira técnica travestida. Para vocês monetizarem, vamos usar um exemplo bem simples. O Japão compra um container de língua bovina, sem muita classificação, que pode ter até 1 quilo, acima de 1 quilo. Tem boi, tem vaca com língua manchada, tem gente que só quer língua branca, né? Língua cortada, etc, etc. O Japão, ele compra da Austrália, em média, 1 quilo de língua por $20. Um container de 40 pés são 25 toneladas em número redondo, certo? Então são $450 mil. Se perguntar para o meu povo que está aqui, o melhor preço que ele arruma hoje é $4 para a Rússia. Era $4 para a Rússia, agora está complicado. Então 25 vezes 4 dá 100. Então um container de miúdo, nós estamos falando de uma diferença de $350 mil. Pessoal, vamos fortalecer miúdo, vamos abrir mercado de carne com osso. Então, tudo, por isso que eu disse para vocês, vamos seguir o dinheiro, certo? E vamos estar junto com o pessoal na hora de abrir mercado. O que eu falei para vocês, ó? Olha aqui, ó. A Rússia começava a se mexer, a aumentar um pouco as exportações. A lista de habilitado mudou de 8 para 12, para 14, né? Uma inflação de 2 dígitos, isso antes da guerra, a inflação de 2 dígitos e um problema talvez grande de abastecimento, fez com que as importações viessem mais. Ó, essa é uma conta que a gente tem que preservar, mas tem que mudar. Se a gente olhar o acordo Mercosul, né, a gente tem aí uma divisão entre cotas de carne congelada e resfriada. Mas olha lá, ó. E essa é a conta da carne congelada. Vamos lá, rápido. Representatividade do Brasil nos maiores mercados de carne congelada. Faturamento em dólar. China, 4 bi. E vamos lá, vamos conversar um pouco do seguinte, ó. É 4 bi pago, pessoal. É uma operação, nós entregamos um produto com segurança alimentar, a gente entrega um produto verde, a China passa longe da China aceitar beta-agonista ou promotor de crescimento, são muito rigorosos. É 4 bi pago. É 4 bi pago. É uma operação comercial de sucesso. Venezuela, Hong Kong, Japão. Então, só nesses 2 mercados aqui, ó, a gente já vê aonde a gente está fora, né? E mais México também, que não está aqui. Maior exportador de carne bovina congelada, acho que é o Brasil.
a gente caiu, Estados Unidos, acho que eu já passei esse. Aqui vai dar o mesmo raciocínio da resfriada, a apresentação vai ficar para vocês. Aqui os mercados que perderam share, a gente tem que inventariar o continente, né? Uma coisa que a gente percebe é que esses mercados aqui, ó, o Chile, a gente voltou a exportar com grande vontade para eles. O Chile é um mercado extremamente pitoresco que interessa para nós, porque para o Chile hoje tu só vende carne resfriada e tu vende 8 cortes, 11 cortes, 17 cortes. Ou seja, a relação comercial é muito interessante para nós, né? Porque o piaulino vai lá no supermercado na China e ele compra o corte que cabe no bolso dele. Então isso tudo tem um dinamismo do pacote de venda. Olha aqui, ó. Por que a gente tem que dar um viés? Ó, os Estados Unidos aumenta, aumento em percentual e crescimento. Então a gente vê aqui o Chile, ó. O Reino Unido é um grande ponto de interrogação, né? Fora da União Europeia, a gente ainda não entendeu bem o sistema de manutenção de cotas, quando vai sobrar de rio do bloco para nós. Então essa é a nossa participação, é muito pequena, né? E a gente está avançando nesse sentido. Qual é a grande dificuldade nossa? Aí vocês vão dizer assim, pô, mas vocês poderiam mandar, vocês não têm interesse na carne resfriada? Tenho muito sim, porque eu não tenho o custo da estocagem, eu não tenho o custo do congelamento, só que pela nossa eficiência eu pago um preço caro. A Rússia, por exemplo, me estabelece para mim, no acordo comercial, um shelf life de 21 dias. Eu levo 24 de barco até lá, então estou fora da competição por uma cláusula de barreira. Já vou terminar. De novo, ó. 10 maiores mercados. Japão, 2 bi. Coreia, 1 bi. Isso aí é só resfriado. E o México, que o grande, fora a grande dádiva da ministra Tereza ter aparecido no nosso circuito agropecuário, né? Que é uma mulher ímpar, hábil negociadora, né? A entrada do Canadá constrange o México dentro do acordo do NAFTA. E o México simplesmente disse, na minha frente, que o Brasil vacina contra a aftosa. Convenhamos, né? Não é a melhor desculpa para isso. Então, seguramente alguém está protegendo alguma coisa. Os 10 maiores exportadores de carne bovina resfriada, Estados Unidos, Austrália, a Holanda, certo? E aí, quando a gente fala de identificação, quando a gente fala de capilaridade e a necessidade de estudar o mercado como um todo, vocês não acreditam que o Brasil importa 5.000 toneladas de carne por mês. E sabe de quê? Daquela zona 1 lá dos cortes nobres. Vai tudo para onde? Para o barbacoa, para o fogo de chão, para catering, para uma série de coisas. Então, isso aqui, de onde é que vem? Da Austrália, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e esse produto com preço maior que a carne ingrediente culinária, nós não estamos codificando, principalmente no meu estado, que tem essa concentração de 10% do rebanho de raça europeia. Então, deixando escapar isso aí. Bom, finalizando aqui, de uma maneira menos elegante que o Dr. Feijó, essa é a maneira que a gente passa para os nossos associados, né? Então, assim, Estados Unidos, na última reunião do Conselho, teve essa aqui, ó, missão. Havia sido aprovado, mas foi cancelado uma semana antes, né? Eles fizeram um comunicado de uma missão internacional, aqui no Brasil. A cota, a gente já consumiu, hoje, 76% da cota do ano a gente já consumiu. Agora, e vai aí não outro recado, mas outra necessidade.
não adianta só abrir mercado. Nós precisamos negociar onde é que nos colocam em cada bloco. Vou dar um exemplo para vocês. Marrocos abriu o mercado, 200% de imposto. Não dá para mandar nada. Melhor não abrir. Não é nenhuma agressão ao Itamaraty, ao mapa, muito pelo contrário. Isso chama-se trade-off, né? Todos os países sentam na mesa para negociar. E essa habilidade a gente está tendo. Fruto disso, que gostem ou não, com o Canadá teve uma grande negociação. Então, o Canadá teve a reunião, mas foi anunciado pela ministra, né? Abertura do mercado. Taiwan, né? A gente está aí em fase de trocar documentos. É um pouco sensível, né? Se vocês se derem conta, aqui no Mercosul a gente tem o Paraguai, que por reconhecer oficialmente a República de Taiwan como país, a China não compra 1 quilo deles e compra de nós 4 bi. Então, de novo, eu preciso estar ligado nesse feedback com o Itamaraty e com a agricultura e com meus interlocutores. E aí vai Malásia, a Rússia, né? A gente fez uma reunião, né? Tá muito complicado, né? O DHL, por exemplo, não faz mais operações com a Rússia, portanto, as exportações que eu tinha em curso, eu passo a ter algumas dificuldades de entregar documentos para monetizar isso no banco. A falta de SWIFT também. Então, é uma engenharia complexa que a gente não sabe onde é que vai terminar isso, tá? Cuba, Egito, Indonésia, Líbano, Irã, etc. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e, de novo, um agradecimento para vocês aí pelo convite. Obrigado, doutor Camardelli, pela apresentação e pela exposição desses dados tão importantes para a agropecuária brasileira. Já registramos aqui a presença dos superintendentes da Agricultura, Federais da Agricultura, a nossa colega Andréa Moura e o Cleverson Freitas, e contamos também com a presença do Superintendente Federal de Agricultura de Santa Catarina, Túlio Tavares. Seja bem-vindo, está aqui nos acompanhando. Bom, senhoras e senhores, tivemos aqui 3 perguntas. Vamos começar com o Camardelli, já que está aí pronto, preparado. Pergunta formulada pelo Cleiton, revista Globo Rural. Já agradecemos aqui a participação dos veículos de mídia aqui presentes no nosso evento. Esta semana, a China voltou a suspender 2 plantas frigoríficas sem justificativa imediata. Pode repetir, por favor, eu vou tirar aqui que eu não escutei. Esta semana, a China voltou a suspender 2 plantas frigoríficas sem justificativa imediata. O que o setor tem feito para enfrentar este problema? Quais riscos essas suspensões representam para o setor? Na verdade, né, como é que eu vou dizer para vocês? Primeiro, né, a administração da pandemia foi um ato de louvor integrado, primeiro, do governo. Por quê? Reconhecimento como área essencial. Segundo, uma portaria interministerial de número 19, feita pela Agricultura, pela Anvisa, pela Saúde, pela Economia, pela Secretaria do Trabalho, que determinou parâmetros iguais de controle para empregados e para produto. Na sequência, o setor de bovinos, a BIEC, começou a se preocupar acompanhando todas as notificações que aconteciam na China e outros mercados. A partir daí, vou dar um exemplo. A condenação de vários containers de camarão gigante no Equador, por detecção do RNA em container. Isso fez com que, a partir daquele momento, todos os exportadores de bovino para a China fumigassem seus containers, fumigassem as embalagens e passassem a fazer análises sequenciais de RNA em laboratórios credenciados, né?
Como a gente trabalha com área de risco, né, essa notícia de suspensão, ela não é veiculada da maneira que deveria ser, não vai nenhuma imputação à mídia nem nada, mas na verdade, para evitar, né, ocorrência novas e sanções maiores, né, o governo chinês determina que em 7 dias eu não possa fazer movimento de estoque, mas inclusive eu posso abater. E se a China me deixa abater, eu continuo credenciado e com características críveis, né, de credibilidade para continuar a produção. Simplesmente no Brasil e na China eu não posso fazer movimentação de armários, de armazéns de estocagem, né, até um diagnóstico maior ou outras análises sequenciais. Então, essa punição, ela expira automaticamente no 7º dia e o frigorífico retorna sem nenhuma necessidade de ser relistado. Obrigado, doutor Camardelli. Tem uma aqui bem rápida, não se identificou, mas quer saber quem é que compra carne com osso, se é os Estados Unidos. Quem compra carne com osso, se é os Estados Unidos. A carne com osso, não, primeiro que a maioria dos países compra carne com osso, né? E na verdade tu tem que trabalhar da seguinte maneira. Tem muito país, né, em desenvolvimento, com dificuldades de consumo, como disse o Rua, né, e esse país, a pretensão dele é comprar carne com osso, mas nós não temos mais essa condição de fazer congelamento de grandes peças, certo? Eu não tenho câmara reversível mais dentro do mercado. Então, grandes peças a gente não manda. Pequenas peças com osso, elas estão identificadas exatamente com a característica de cada mercado. Então a gente tem sim, esse ano a gente, como o Leandro mostrou, a gente agregou carne com osso na Malásia, a gente agregou em Singapura e faz parte do incremento desse pacote de novos produtos em mercados abertos. Agora, a maioria dos cortes com osso são cortes direcionados ali naquela área de catering, né, naquela área da Zona 1. Terceira e última pergunta, doutor Camardelli. A exportação de carne bovina brasileira está sendo afetada por barreiras ambientais. Exemplo, desmatamento da Amazônia. Qual a orientação da ABIEC aos pecuaristas brasileiros para a produção de carne ambientalmente sustentável? Olha, esse tema tem sido bastante explorado, né? Muito tem sido feito. Vocês podem verificar os compromissos das empresas, né, em relação a isso, mas eu vou responder, talvez criando uma polêmica muito maior. Mas eu não posso me furtar de continuar nessa linha com vocês, né? Nós vamos ter continuidade em dificuldades por 2 motivos. O primeiro chama-se a necessidade de, via um método moderno, da gente, dos estados estimularem uma rastreabilidade ou uma identificação de todo o seu rebanho. Dentro do conceito estimulado pela OIE de compartimentação, se São Paulo provar, né, e comprovar que ele tem controle, ele pode se declarar e ser homologado livre de tudo. Então, esse é o primeiro. Mas o problema crucial que a gente tem é o seguinte: o Brasil mata em números redondos 40 milhões de cabeça por ano. 21 milhões é com inspeção federal, com excelência de controle e presença de auditores fiscais em todas as plantas ou em sua coordenação. E esses 19 milhões que são abatidos em frigoríficos municipais e estaduais, quais são as regras para eu comprar o boi de amanhã? Eu vou primeiro verificar se ele vem de área inscrita em trabalho escravo, se tem área com invasão indígena. Se esse boi é uma mácula para mim, eu rejeito. Esse boi que eu rejeito morre em algum outro lugar. Ele não morre de velho. Então, enquanto não tiver parâmetro similar de controle
que a gente saiba de fato o que acontece e mais do que isso, pessoal. Vocês estão falando de rastreabilidade, eu estou falando de saúde pública, porque os níveis de condenação por zoonoses verificados pela excelência do trabalho do MAPA, condenações que passam de 15%, 18%, 20% das carcaças por detecção de alguma doença que não passa para o consumidor, isso tudo passa do outro lado. Com raras exceções, sim, o nosso grande desafio, fora o desmatamento, chama-se saúde pública. Esse é o grande repto da cadeia como um todo. E esse pedaço, de fato, macula as tentativas de avançar nesses conceitos que são obrigatórios no mercado internacional. Certo? Não para o mercado internacional, para nós também. Então, vamos prestar muita atenção no seguinte, ó, aquele boi que é o rejeito vai morrer aonde? Não morre de velho. Ele morre em algum lugar. E outra coisa, é necessário a presença do fiscal, do veterinário. A presença do responsável técnico é uma blasfêmia. Se ele só assina, não é compatível nem com o juramento profissional dele. Obrigado, doutor Camardelli. Obrigado pela deferência também à nossa carreira. Agora nós temos duas perguntas para o doutor Luiz. Doutor Luiz, Cleiton Vilarino, revista Globo Rural. Quão mais caro é a logística para exportar carne para a Rússia via os portos orientais daquele país? Esse custo afeta a competitividade brasileira? E em relação aos containers, como anda a disponibilidade? Piorou após guerra? Bem, vamos lá, vamos começar pela primeira. De fato, existem aquelas duas rotas, né, que eu apresentei ali, via São Petersburgo, são os portos que vêm ali pelo Mar Báltico, e depois essa rota que vai por Busan ou por Singapura, que acaba sendo a rota que acaba chegando lá em Vladivostok. Hoje a gente pensar que grande parte da população russa está na parte dos portos orientais, próximo a São Petersburgo. Então a gente está avaliando, né, e num contexto de guerra, naturalmente a gente sempre preferiu antes da guerra mandar por São Petersburgo, que é o caminho natural, é onde está próximo ali o mercado consumidor, e é como sempre aconteceu. A possibilidade de Vladivostok, ela vem num momento de força maior, em que há uma dificuldade, e como o Camardelli também falou, temos não só essa dificuldade de chegar o produto lá, as linhas marítimas, como também como que a gente vai receber os dinheiros, como que os documentos vão chegar lá para que a gente possa monetizar essas cargas que estão chegando na Rússia. Tudo isso faz parte de um contexto bastante complicado, então não é trivial que a gente chegue na Rússia hoje. O que a gente está pensando são em alternativas via lá Vladivostok, assim que a situação possa melhorar, é assim que as companhias marítimas, especialmente aquelas asiáticas que fazem Busan e Singapura, que a gente possa eventualmente fazer uma rota por lá. Agora, fica mais caro. Fica, eu não sei precisar, mas uns 400, 500 dólares, muito possivelmente fica mais caro em função de você ter que atravessar um lugar que tem 6 ou 7 fusos horários. Não estamos falando aqui de daqui ao Rio de Janeiro, estamos falando daqui para frente de Manaus e anda mais um chão ainda. Então, isso tudo a gente está avaliando, está tentando entender como vão funcionar também. Não adianta a gente também ter uma exportação para lá e a companhia marítima não levar lá. Então, a gente está, nesse momento, justamente avaliando todas essas hipóteses para ver se, de fato, daqui a pouco faz sentido mandar para o Vladivostok ou não. O fato é que, dada a saída da Ucrânia dos mercados internacionais, e o que a gente exporta para a Rússia do ponto de vista de carne de frango? É peito e o chicken leg quarter, que é a perna com um pedaço do dorso. Esses dois produtos hoje você não encontra no mercado internacional. Os Estados Unidos com uma baixa de produção, com dificuldade de colocar o chicken leg quarter, que geralmente é o produto de exportação deles, em outros mercados cativos do Caribe, da própria África. Então esse produto também está conseguindo ser redirecionado para outros mercados. E no caso do peito de frango, a saída da Ucrânia, da Arábia Saudita, do Golfo e principalmente da União Europeia, de um dia para o outro eu vi 15%, 20% do aumento dos preços lá na União Europeia em função dessa saída que a União Europeia, querendo ou não, coloca 10 mil toneladas por mês lá na Europa. E é peito fresco, então é peito que amanhã o processador europeu não tem para colocar. Então o Brasil já está sendo chamado, inclusive por meio desse aumento de preço,
para que o Brasil, para que a gente possa, de alguma forma, no final das contas, a gente acaba equilibrando e tendo até, vamos dizer assim, uma certa oportunidade adicional aí, em função da saída da Ucrânia. E a segunda pergunta, desculpa... Com relação, doutor Luiz, aos containers, como anda a disponibilidade deles, né? Se piorou após a guerra e como isso tem sido enfrentado pelo setor? Olha, não bastasse pandemia, não bastasse custos de produção, não bastasse toda a dificuldade que a gente tem vivenciado nesse último ano e meio, aumento de 150% no custo do milho e do soja, a gente tem, né, o problema dos containers. A nossa expectativa, e até quando a gente faz alguns estudos analisando a cadeia logística e a própria, como a gente tem a cadeia do frango, que é um ano e meio entre lá a avó e a bisavó e o frango, a gente analisando a cadeia logística, os investimentos que tem acontecido, a gente estima que depois da safra da fruta lá para agosto, que a gente deva começar a melhorar tudo mais constante. Agora, tudo isso é muito incerto. A gente vê a China, por exemplo, fechando várias cidades ontem, hoje, em função aí de aumento de casos de Covid. Então, tudo isso acaba, né, compondo esse puzzle aí, esse quebra-cabeça. E a gente, então, entende que tanto do ponto de vista dos grãos, como do ponto de vista da logística, a gente deve ter um segundo semestre, pelo menos essa é a nossa expectativa, a nossa vontade é que a gente tenha um segundo semestre um pouco mais, enfim, menos desafiador do que a gente tem vivenciado nesses dias atuais. Perfeito, doutor Luiz. Chegou mais uma pergunta para ti aqui pelo aplicativo. Como se iniciar no mercado de exportação de carne suína congelada e quais os principais países alvos? Olha, eu acho que, né, a primeira coisa quando você pensa numa exportação é ter o selo de inspeção federal, né, todo esse trabalho que o Camardelli comentou dos auditores fiscais federais agropecuários, para que a gente tenha efetivamente, né, condições, e isso é uma condição sine qua non, né, sem a qual você não consegue exportar. Você ter esse selo de qualidade, de sanidade do CIF é o primeiro passo. Agora, quais são os mercados? Vai depender um pouco do que é, né, enfim, da maturidade da empresa exportadora. Geralmente, né, trazendo aqui o caminho histórico das exportações, seja de carne suína, e imagino que no boi e em aves deva funcionar da mesma forma, geralmente você começa pelos que nós chamamos países de lista geral. Antigamente se falava países de lista geral ou países de lista Brasil, que são países que já reconhecem o serviço sanitário brasileiro, as habilitações brasileiras, e você teria então condições de começar. Geralmente são países, a maior parte deles está na África, no Caribe, mas não só, também existem países de lista geral em outros continentes. E depois você, com a maturidade, com a vinda, né, e o recebimento de missões e auditorias internacionais, você vai se qualificando para exportar para outros destinos. Aí você, por exemplo, países que exigem missão específica, China, a Coreia do Sul, o Chile, enfim, uma série, os Estados Unidos já não mais, mas são países que de alguma forma você precisa ter esse aval também da autoridade desse país, e vem aqui, visita ou por amostragem ou vai em planta a planta avaliando para que você possa exportar. Agora, quais são os principais mercados do ponto de vista mercadológico? Estamos falando que durante esses últimos 2 anos foi a China. Indiscutivelmente, a China estava pagando $1.000, $1.500, $2.000 acima do preço de lista geral. Essa situação permanece hoje? Não mais. Hoje a China ainda paga mais que lista geral, mas numa proporção muitíssimo menor do que aquilo do que foi. Isso é muito dinâmico. A Rússia, até 2016, era o nosso principal mercado para pernil, para paleta. Isso vai mudando. Por isso, esse desmonte do boi também acontece em aves e suínos. Você precisa descobrir mercados para você colocar. Por isso que essa abertura do Canadá, com produtos como a barriga, a costela, vem em excelente hora para que a gente possa dinamizar também esse tipo de corte. Perfeito, doutor Luiz. Passando agora ao doutor Leandro Feijó. Doutor Leandro, pergunta do Ricardo Aurélio, vice-presidente do ANFA Sindical, sobre a proteção dos ativos nacionais, nossas lavouras e rebanhos. Como ocorre a proteção de nossas fronteiras? Em relação à defesa sanitária e fitossanitária aqui no Brasil, né, todos conhecem bem, a gente tem uma estruturação, né, do nosso sistema de defesa agropecuária muito importante, e os nossos programas, tanto de saúde animal
como os nossos programas fitossanitários, eles são essenciais para que a gente possa estabelecer tais requisitos e, a partir disso, a gente possa estruturar os nossos mecanismos de avaliação, de entrada e de saída de produtos para poder preservar, né, fazer a preservação desse nosso maior patrimônio, que é a nossa defesa agropecuária. E daí se faz fundamental a presença do serviço oficial, da fiscalização oficial nos pontos de ingresso e de egresso de produtos agropecuários, para que a gente possa, dessa forma, impedir a entrada de animais, a entrada de produtos agropecuários, produtos agrícolas que possam, de alguma forma, colocar a nossa defesa agropecuária em risco. E aqui eu acho que vale a pena também, né, Janos, a gente colocar, né, a importância nesse processo de reestruturação do Ministério da Agricultura, da nossa carreira, né, para o fortalecimento da nossa presença e, por consequência, né, de orçamento e das condições para que a gente possa estar melhor estruturado, né, nas fronteiras, né, nos pontos, né, de entrada e saída de produtos. A gente teve no último concurso, né, uma entrada aí muito grande de AFAS entrada grande não, né, uma entrada, né, de colegas para o Serviço de Inspeção Federal, em decorrência, né, de tudo que aconteceu, das operações lá de trás, mas a gente ainda tem uma carência muito grande e a necessidade de aprimorar o nosso efetivo, né, de colegas, porque se eu não tiver um processo de vigilância muito bem estruturado, com o pessoal no local certo, na hora certa, e com os programas sanitários, né, fitossanitários funcionando, não tem como depois, em outro momento, a gente tentar correr atrás. Né? Não adianta eu não ter dinheiro o ano inteiro e só no final do ano para poder tentar cumprir o orçamento, né? Você tentar desovar recursos para poder fazer execução orçamentária. Então, esses são pontos fundamentais para isso tudo que a gente está conversando aqui. Porque vamos pensar em relação à febre aftosa, a entrada, né, um acontecimento aí de um determinado surto, né, em alguma região, isso pode trazer consequências severas, porque os países, muitas vezes, eles aproveitam o momento para poder tomar ações para poder prejudicar os interesses do Brasil. A gente viu recentemente o caso, né, dos casos típico de encefalopatia espongiforme bovina. Nesse último caso até foi um pouco mais brando, mas nas outras vezes existe, vamos dizer, um alarde generalizado. Muitos países fecham os mercados. Nesse momento eles rasgam as orientações dos organismos internacionais, principalmente a gente falando da OIE. Então, a vigilância agropecuária, ela é fundamental e sem ela nós colocamos em risco tudo isso que foi aqui brilhantemente colocado pelo Rua, pelo Camardelli, e fica mesmo o pedido também aqui de apoio, tanto da BIEC, da BPA, para que a gente possa fazer voz dentro do Congresso, dentro da nossa própria casa, para que a nossa vigilância seja também lembrada e fortalecida, porque sem ela, né, vocês não vão poder exportar ou vamos ter diferentes dificuldades. Chegaram umas duas perguntas aqui, eu não sei se a gente tem tempo ainda, pode continuar. A gente está com o horário, pessoal, um pouco, devido àquela queda de energia, nós estamos passando um pouquinho do horário, nós já vamos para o encerramento. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, especialistas, né, que apresentaram aqui dados, né, bastante robustos, né, que comprovam a envergadura, o tamanho do nosso setor produtivo. Né. E agradeço muito, né, a deferência pela presença e vou até propor um desafio. Se nós tivéssemos o dobro de auditores fiscais federais agropecuários, nós poderíamos dobrar esses números aí, junto ao setor produtivo, ao Ministério da Agricultura. Com toda certeza, seguramente. Obrigado a todos pela presença.
Auditores Fiscais Federais Agropecuários. O Brasil cresce e fica mais seguro com eles.